Você já se perguntou qual é o melhor tesouro IPCA+ para investir nesse ano de 2025? Porque não é novidade que a renda fixa nesse momento está sendo o melhor ativo do ano, segundo muitas notícias que a gente tem visto por aí. E tem um título específico que pode mais do que quintuplicar, multiplicar por 5 vezes seu patrimônio de forma mais tranquila, mais segura, sem precisar ficar acertando o futuro, sem acertar o melhor momento da economia. Que título de renda fixa é esse? Nesse vídeo eu vou te fazer umas simulações para te mostrar como você pode multiplicar em até 5 vezes seu patrimônio. O que você precisa saber antes de investir nesse título e se vale a pena mesmo investir ou se tem outras possibilidades ainda melhores. Boa, vamos lá e vamos dar uma olhada aqui nos principais títulos de renda fixa que a gente tem no Tesouro Direto. Até porque eu sei que muita gente começou a abrir o olho para esse tipo de investimento recentemente na renda fixa. Inclusive, se você ainda tem dúvida se você deveria estar investindo mais em renda fixa ou mais em ações, mais em fundos imobiliários agora que eles estão baratos, só tem uma forma de você ter clareza nessa resposta. É sabendo exatamente como investir baseado no teu perfil de investidor. E foi exatamente isso que a gente pensou quando a gente desenvolveu a nossa análise de perfil de investidor, que é um brevíssimo formulário que você responde aqui no primeiro link da descrição desse vídeo e você recebe uma instrução muito clara de como saber qual é o melhor ativo para você comprar ou qual vender, baseado na resposta específica do teu perfil. Tudo isso num vídeo feito particularmente para você. Então já clica aqui no primeiro link da descrição para você ter acesso a esse conteúdo. Dito isso, vamos dar uma olhada juntos aqui no site do Tesouro Direto e a gente vê já aquela diferença principal entre os três títulos diferentes, a depender do indexador da taxa. A gente tem os títulos pré-fixados que trazem uma taxa já que você já conhece desde o momento do investimento. A gente tem o Tesouro Selic, que vai render ali basicamente o que render a Selic do nosso país. A gente chama ele de pós-fixado, já que você nunca sabe necessariamente o quanto ele vai render, porque ele vai variar com a Selic. E a gente tem os títulos de IPCA+, que são títulos mistos. Você tem uma taxa que é pós-fixada, que é a inflação, ou seja, essa é a parcela que vai garantir que o teu poder de compra naquele patrimônio esteja sempre sendo atualizado pelo principal índice que a gente usa no Brasil de inflação. E uma taxa a mais ali, que seria o teu ganho real nesse título de renda fixa. Uma coisa já legal da gente observar é que os prazos maiores são os dos títulos Tesouro IPCA+. Pode ver que nenhum pré-fixado chega nem perto de 2050, por exemplo, que é o Tesouro IPCA mais longo que a gente tem. Ou seja, para pensar para longuíssimo prazo de aposentadoria e travar uma taxa como essa aqui, você vai querer estar olhando para um título de Tesouro IPCA+, naturalmente com um prazo um pouco maior. E se a gente for observar, essa taxa de IPCA mais 7,7, por exemplo, ela ficou aclamada demais simplesmente porque ela acontece em poucos momentos da história. Basta a gente olhar para esse histórico aqui das taxas do Tesouro IPCA mais 2035. Você vai ver que no histórico de 2010 até 2024, mais ou menos, que é onde ele pegou aqui, em pouquíssimos momentos você viu essa taxa do Tesouro IPCA+ superar 7%. Mas na grande maioria das vezes você vai ver que as taxas estão abaixo. Inclusive algumas vezes chegando a IPCA mais 3, IPCA mais 5, que é a média praticada normalmente por um título como esse. Então é natural que com uma taxa mais alta, com um título de Tesouro IPCA+, que tem uma segurança de crédito muito alta, afinal de contas o credor é o país, e seria muito impensável um cenário onde o Brasil ficaria inadimplente com uma dívida interna, que é o caso do que a gente está vendo aqui. Numa hora dessa, o Tesouro Direto costuma bater recorde de vendas, como vem acontecendo aqui nesse ano de 2025. E é justamente aqui que tem muita gente com a ideia de triplicar, de quintuplicar o próprio patrimônio investido. E dá para fazer isso, que é o que eu quero te mostrar a partir de agora. Inclusive, se você está me assistindo nesse vídeo aqui agora, eu imagino que você está com o pensamento de aumentar a tua renda passiva até você viver somente dessa renda. Se esse for teu caso, eu preciso te convidar para participar do evento Carteira de Investimentos para Viver de Renda, que vai acontecer no dia 13 de maio às 19 horas, onde eu vou te mostrar as 3 alterações que você precisa fazer ainda esse ano na sua carteira de investimentos para acelerar a tua liberdade financeira e viver de renda. O mais legal é que essa aula é totalmente gratuita, no dia 13/5 vai acontecer. Para você se inscrever, clica no segundo link aqui na descrição do vídeo. Beleza, agora vamos ver como é que muitos investidores vão mais do que quintuplicar o patrimônio investido aqui com o Tesouro IPCA+. Existe uma ferramenta aqui do próprio Tesouro, onde você pode vir em títulos em calculadora. E aqui você pode fazer o que se chama de simulação básica. E aí vamos colocar aqui um título como Tesouro IPCA+ 2040. Vamos pensar que a gente fez uma aplicação na data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, e a data de vencimento que já é pré-determinada ali para o título. E vamos imaginar que você colocou um capital aqui de 100 mil reais. Aqui ele pergunta a taxa de rentabilidade do investimento no momento em que você está comprando. A gente já viu aqui que pelo menos para o 2040 a gente está vendo uma taxa de IPCA mais 7,24. Vou colocar aqui então 7,24. Aqui taxa de administração e do banco ou corretora
se tiver, normalmente você vai ter uma taxa de 0. E aqui vamos estimar uma taxa de inflação no período. Vamos colocar algo como 6%, que já é acima do que a gente está vivendo hoje para dar uma extrapolada ali. E aí aqui vamos clicar em calcular. Olha o que a gente está vendo aqui. Ele está falando para a gente que a gente colocou um patrimônio de 100 mil reais, onde a rentabilidade bruta foi de 13,67, já que eu botei uma inflação de 6%. E o valor bruto que você chegou lá no vencimento de 2040 foi de 710 mil reais, 7 vezes o valor que você colocou. Lógico, aqui você precisa pagar alguns custos, como o de custódia do Tesouro Direto e principalmente a alíquota de imposto de renda de 15% sobre o lucro desse período, que vai dar 91 mil reais. De toda forma, o teu valor líquido no resgate fica de 606 mil. Você multiplicou por mais de 6 vezes o teu patrimônio nesse período, ficando com a rentabilidade depois de imposto de renda e taxas de 12,5% ao ano. Então aqui a gente já encontra que de forma muito tranquila, através desses títulos hoje, dá para multiplicar seu patrimônio por várias vezes. Ah, Felipe, e se eu resgatar antes de 2040 esse patrimônio aqui para querer ganhar dinheiro com a famosa marcação a mercado? Ora, também dá para fazer isso. Vamos preencher aqui novamente e vamos imaginar que você foi fazer um resgate em 2030, 10 anos antes do título chegar no vencimento dele. E que esse título, naquela hora ali, ele não vai estar pagando IPCA mais 7,2. Ele vai estar pagando IPCA mais 5, por exemplo, que é algo mais próximo da rentabilidade que ele teve ao longo das últimas décadas. Ao clicar aqui em calcular, você vai ver que o teu valor investido, ele na verdade teve uma rentabilidade bruta de 18,5% ao ano. E mesmo depois do imposto de renda, você chegou a ter um valor líquido de resgate de 216 mil reais. Uma rentabilidade líquida de imposto de renda de 16,2%. Ou seja, um ganho de capital ainda maior do que quem esperou até 2040 lá pelo fim do título. Ah, Felipe, então investir na marcação a mercado nesse momento seria o melhor conceito aqui do Tesouro IPCA mais 2040. Eu sei que muita gente está pensando nisso, já que as taxas estão altas demais e que a expectativa do mercado é que elas em algum momento cheguem a baixar. Agora, a gente precisa lembrar que a gente está falando de mercado financeiro e que ficar tentando prever o futuro é absolutamente impossível e perda de energia. Eu tô te dizendo isso porque, afinal de contas, a taxa esperada de rentabilidade nesse título, ela poderia, inclusive, subir. E imagina que a gente vai chegar lá em 2030 e o cenário macroeconômico do país piorou. E que ao invés de você encontrar um título pagando IPCA mais 5, você encontrou um título pagando IPCA mais 10 naquele momento, que é o que justifica ali um investimento no Brasil em um contexto diferente. Ora, nesse cenário, os seus 100 mil reais teriam uma rentabilidade bruta de 8% ao ano. E depois do imposto de renda, a tua rentabilidade seria, na verdade, de 6,8% ao ano, ou seja, bem abaixo do que você esperava quando comprou o IPCA mais 7. E muito provavelmente, quando você descontar a inflação aqui, o teu ganho real ele ficou próximo de 0 ou até mesmo negativo. Ou seja, a marcação a mercado aqui, ela carrega um risco que pode te beneficiar ou te trazer um prejuízo de vários anos num título como esse. Só que como eu sei que tem muita gente correndo para esses títulos e querendo investir cada vez mais em renda fixa nesse momento, eu preciso te mostrar que sim, existem formas muito mais eficientes em investir em uma boa carteira totalmente de renda fixa, que ainda assim te trazem uma rentabilidade bem acima do próprio CDI do próprio Ibovespa, pelo menos foi assim no passado, mostrando que existem estratégias muito claras que funcionam na hora de montar uma carteira de renda fixa. Inclusive, o melhor cenário acontece quando você mistura a tua carteira com renda variável e com renda fixa também, para que você alcance o que a gente chama por aqui de bônus do rebalanceamento, que permite com que a tua rentabilidade seja ainda acima da média, é claro, a depender do risco que você aceita tomar numa carteira como essa. A gente está falando de retornos de quase 9% acima da inflação nos últimos 20 anos, como entregou essa carteira no que a gente chama de modelo arrojado. E, inclusive, se você não tem 100% de clareza se você deveria estar comprando mais renda fixa ou mais renda variável, fundos imobiliários que estão muito baratos nesse momento, se você deveria ter uma parcela maior da tua carteira em dólar. E no fim, se você quer um direcionamento claro de quando você deveria estar comprando um ativo e como fazer isso, aí eu preciso te convidar para conversar com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. Nessa sessão de 1 hora, ele vai fazer um diagnóstico completo da tua vida financeira, do teu contexto patrimonial atual, do teu perfil de investidor e dos teus objetivos financeiros, para te mostrar um caminho muito mais claro de como você pode saber sempre qual é o melhor ativo para comprar para tua carteira. Para você participar, é só fazer a leitura desse QR Code que está aqui na tela em algum lugar ou clicar no link da descrição do vídeo. Dito tudo isso, qual é o melhor título de Tesouro IPCA+ para você investir nesse ano? Já que a gente já viu que multiplicar por 5 ou 6 vezes é possível, bastando você esperar o prazo de algum deles. E existe uma forma clara de tomar essa decisão com base em uma estratégia. E o que é que a gente precisa levar em consideração aqui? A primeira coisa é que o futuro é completamente impenetrável. Essa taxa de IPCA mais 7 ponto alguma coisa, ela é muito alta hoje, considerando o histórico das últimas décadas. Agora, sinceramente, se alguém te disser que sabe exatamente que essas taxas vão cair no futuro, essa pessoa provavelmente está te enganando. Como eu te mostrei na simulação, elas poderiam inclusive subir mais, bater IPCA mais 9, IPCA mais 11, e isso traria um prejuízo muito grande para quem está em títulos mais longos no Tesouro IPCA+. O que puxa um segundo risco que a gente precisa levar em consideração aqui. Esses títulos têm um prazo muito longo. A gente estava
falando de um Tesouro IPCA mais 2040, o que é um vencimento daqui a 15 anos. E todas as vezes que você entrar num título de renda fixa, você tem que já entrar com a cabeça no prazo de validade e não daqui nos próximos anos de como ganhar um dinheiro a mais com aquele título. E dito isso, 15 anos para você pode ser pouca coisa, para você pode ser muita coisa, depende muito do teu objetivo de vida atual. É por isso que aqui no Clube do Valor a gente gosta de usar uma estratégia que a gente chama de escada da renda fixa, que basicamente é intercalar vencimentos de títulos diferentes na carteira do investidor, como esse aqui, por exemplo, que intercalou 5 anos seguidos de 2024 até 2028, tendo sempre uma liquidez vencendo ali todos os anos de renda fixa naquela carteira e sempre renovando num prazo mais longo para que você assim aumente a rentabilidade média dessa carteira. E tudo isso sempre baseado numa estratégia de alocação macro muito clara, como a que eu já te mostrei aqui, que diz, por exemplo, que você deveria ter sempre 10% da tua carteira em renda fixa e inflação. Ora, se você hoje está com 8% da tua carteira em renda fixa e inflação e você quer seguir esse modelo aqui, é hora de comprar mais 2% nesse título. E nunca colocando em um vencimento só, intercalando entre vencimentos intermediários, dividindo assim o teu patrimônio em riscos e taxas diferentes. E é por isso que alguém que invista no Tesouro IPCA+, pode tranquilamente, a depender do seu prazo de liberdade financeira, misturar um pouco do seu patrimônio em cada um desses títulos que estão disponíveis aqui. Ah, Felipe, mas a renda fixa melhor que a gente vai encontrar é no Tesouro IPCA+? Isso também depende do teu momento e do teu perfil de investidor. Afinal de contas, não é nada impossível encontrar títulos pagando IPCA mais 9,10 nesse momento, IPCA mais 8,6, que trazem rentabilidades mais altas do que o Tesouro IPCA. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se você quer um conteúdo focado somente em taxas mais altas de renda fixa, como é o jeito certo de investir em ativos de maior risco, comenta comigo aqui embaixo que a gente traz mais para você. Agora, se você quiser aprender em detalhes como montar uma carteira vencedora de investimentos, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.